Olá, meus queridos! Bem-vindo ao nosso canal do YouTube Mãe Teresa, nessa data tão especial do Setembro Amarelo. Meu nome é Jaqueline, eu sou médica generalista e voluntária do projeto. E hoje eu estou aqui com o nosso convidado, Dr. Gustavo, psicólogo, que topou essa ideia doida de gravar o nosso primeiro videocast, empolgadíssimo, super parceiro, para poder trabalhar esse tema tão importante. Bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, que responsabilidade, né? Eu fico muito contente com o carinho de vocês. Estamos aí para a gente poder conversar um pouquinho de um tema tão importante, né, para todos nós. Sem dúvida. E quando a gente fala que é um tema importante, pessoal, é porque traz dados, números globais. Já há um tempo vem se percebendo que a questão do autoextermínio é uma pauta de saúde pública. Significa que chama a atenção de várias entidades de saúde, não só no Brasil, mas no mundo. Então se começou esse esforço coletivo para conseguir reduzir essas taxas. E aí, nesse sentido, Gustavo, como é que você fala pra gente, então, qual que é a importância de trabalhar a questão de Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, eu penso que ele é uma data muito importante, porque fica em evidência questões, que, como você mesma disse, né, de saúde pública, e que geralmente a gente tenta fugir, né, de assuntos tão importantes. E quando a gente fala em Setembro Amarelo, a gente está falando sobre vidas, a gente está falando sobre saúde mental, a gente está falando sobre informação e até mesmo quebra de preconceito. Porque falar de saúde sempre foi uma dificuldade muito grande para todos nós. Eu brinco que desde quando a gente é pequeno, as pessoas ensinam a gente que nós não podemos sentir, né? A gente só tem que sentir as emoções positivas, a alegria, o amor, mas e quando aparecem as sensações ruins? Como que lida, né? Porque assim, falar de saúde é um tabu, já com questões de saúde física, vamos falar. Por exemplo, a saúde do homem, a saúde da mulher, a saúde até dentro da comunidade LGBTQIAPN+. Então, muitos tabus estão dentro da própria saúde. Quando entra a saúde mental, então os tabus são muitos. E aí, por que você acha que existe a dificuldade de falar da questão do autoextermínio? Porque nós estamos falando de um acumulado de emoções desafiadoras, que todos nós naturalmente sentimos. Mas por que ainda assim a gente incorre nessa dificuldade? Você já parou para reparar que as pessoas elas têm dificuldade de ouvir o outro? E como eu disse, né, desde muito jovem, a gente entende que as emoções negativas elas são proibidas. Então, quando a gente vai conversar com alguém, por exemplo, as pessoas elas acabam fugindo do acolhimento, né? Então você chega para alguém e você fala, olha, eu não estou me sentindo bem. Geralmente a gente escuta o quê? Não, pensamentos positivos. Né? Busca alguma saída, ocupar sua mente vazia, oficina do diabo. E isso foi, né, sendo passado de geração em geração e acabou se tornando algo intocável, né? Então, as pessoas elas não desenvolveram habilidades emocionais para poder lidar com isso. Principalmente porque são emoções, situações realmente muito graves. E com essa fuga, acaba que as pessoas elas sentem a necessidade de colocar isso tudo para dentro. E entender que aquilo é um campo que não pode ser tocado. É o tabu, aquela coisa assim que você não... A morte, no geral, até mesmo dentro da medicina e de outras áreas, agora que o paliativismo tem surgido com mais força, mas a morte já é um tabu. Porque, querendo ou não, a morte mesmo natural, ela foi saindo do espaço familiar, foi para o espaço hospitalar, foi ficando longe, talvez, da nossa realidade ou o processo em si. Então já é difícil. Imagina falar realmente desses sentimentos que levam a gente ao pensamento de que para gerenciar as dores, as dificuldades, encerrar a própria vida seria uma via. Então aí se reforça ainda mais as dificuldades, do tipo assim, nossa, eu não podia estar pensando isso. Entra muito no campo, acredito que você poderia falar pra gente isso um pouco melhor, dessa positividade tóxica que surgiu aí as discussões nas redes sociais. Você observa que isso é um componente que talvez esteja dentro desse tabu e a dificuldade de falar, ou acredita que não? Talvez foi mais um movimento de rede social e talvez na sua prática clínica você não perceba tanto. Mas eu acredito que entre nas duas práticas. Porque quando a gente fala em positividade, e
como eu disse, né, as pessoas elas fogem muito desse acolhimento, desse cuidado, elas direcionam para a fuga, né, que geralmente é, olha, procura Deus, né, Deus vai te curar disso. Pensamentos positivos, a vida é tão bonita, você pode respirar, você pode andar. Sim. E isso acaba gerando no outro até mesmo uma frustração muito grande, porque ele começa a olhar para a vida dele e pensar, nossa, realmente eu tenho tudo. E por que eu estou tendo essas sensações, né? Então acaba se tornando uma busca incansável por um bem-estar que ele não existe dentro da condição humana. Porque se a gente parar pra gente perceber, o nosso funcionamento de uma forma geral, ele não é um gráfico que ele só sobe. Verdade. Ele é um gráfico que ele tem oscilações. Só que a gente está acostumado, né, e existe essa imposição social de que o bem-estar, né, a beleza de tudo tem que estar sempre subindo. Subindo numa constante, até um checklist de sucesso, né? Você tem que estar feliz e sorrisos. E a gente sabe que isso, eu levei muito tempo, eu faço terapia já tenho tempo, eu tenho 2 terapeutas hoje. E até que eu entendi isso, que tudo bem aquele dia que você não tá bem, que você não tá tão produtiva. Aí tem dia que você vai trabalhar mais. A parte humana de aceitar essas oscilações naturais faz com que a gente tenha uma vida realmente muito mais plena, né? E aí outra coisa que é muito importante, a gente falou da questão de saber entender essas oscilações, mas em alguns momentos elas são mais graves e a estadia, né, nos momentos da frustração, da fadiga, elas vão se tornando crônicas, que é quando a saúde mental começa a abalar e a gente pode fazer alguns diagnósticos, como depressão, ansiedade. Nesse momento eu acredito também que a rede de apoio possa ajudar muito. E aí como é que fica? Os professores, familiares, amigos conseguirem perceber quando essa oscilação, na verdade, ela deixou de acontecer, a pessoa está mais num espaço de humor mais depressivo, às vezes realmente precisando de ajuda. Que sinais, que comportamentos que as pessoas podem notar para chegar e falar assim, olha, tá tudo bem, precisa de ajuda? Eu gosto de brincar muito com as palavras, né? E eu falo que foram dados significados para sensações, emoções e funcionamentos. Existem pessoas que elas se encontram em funcionamentos melancólicos e não necessariamente a melancolia é algo negativo. E é muito difícil para as pessoas, de uma forma geral, poder identificar, né, um estado depressivo, uma condição depressiva e uma condição melancólica. Interessante. E eu vejo que no tempo, né, que eu estou atendendo e os estudos que eu tenho, que essa necessidade de ter uma resposta muito prática para tudo é normalizar o outro. Porque existem pessoas que realmente são extrovertidas e alegres e funcionam de uma forma grandiosa o tempo todo e existe um movimento do corpo, né? Existem outras pessoas que não. Existem outras pessoas que elas têm um contato com a introspecção, com a melancolia. Então, aquela pessoa que prefere ter uma identificação muito melhor dentro de casa do que socialmente. Entendo. Só que é importante a gente poder reparar o quê? O que é permanente e o que não é. Pessoas que se comunicam, por exemplo, com a introspecção, com uma identificação, desde o momento que nasceu até o presente momento, e que ela começa a desenvolver o pânico social. Ela não quer se comunicar com o outro, ela se tranca no quarto, e aí começa a trazer algumas questões com a alimentação. Isso tudo é um alerta, né, para a gente poder perceber o que está acontecendo com esse outro. Ou não. Só que não existe uma receita muito clara. Né? Porque quando a gente fala de funcionamento humano, de desenvolvimento humano, a gente está falando de uma complexidade gigantesca. Entendo. Então, assim, é muito mais no sentido da gente que convive com a pessoa começar a perceber, talvez, quando o comportamento está distanciando um pouco do que costuma ser o usual dela. Então, assim, a pessoa já é mais quietinha, tranquila na dela, mas realmente está aparecendo outros sinais de dificuldades. É uma pessoa que é muito extrovertida, que ri e tudo, às vezes começa a se isolar mais, a não aparecer nos espaços que ela estava. Então, é muito mais uma questão
da percepção diária mesmo do convívio, para a gente conseguir ter uma noção melhor. Porque realmente eu ainda não tinha pensado sobre isso. Porque quando a gente fala em Setembro Amarelo, às vezes coloca algumas questões de comportamento, né, como o isolamento, algumas falas que a gente coloca que são ideações suicidas. Repetidamente a pessoa fala que quer fugir, ela quer sumir, ela não quer estar ali, mas se a gente pensar como você está falando, a questão do isolamento, por exemplo, o que é isolamento? Uma pessoa que gosta de ficar quietinha dentro de casa, que não sai muito, para ela é ótimo. Então é também um respeito ao espaço e à configuração que a pessoa também se sente confortável, justamente por isso. Ah, você não sai de casa, vamos sair, vamos animar, mas às vezes a pessoa não se sente bem fazendo aquilo, sim, né? É o que as pessoas até brincam muito, e nós brincamos muito também sobre isso. A bateria social zerou. Tem pessoas que têm a bateria social... A minha é 1%. É bem menor. Então, assim, tem pessoas que saturam e elas precisam ter um tempo. Só que a gente vive numa sociedade automatizada. Então, a gente está se tornando um robô. Então, precisa normalizar todas as pessoas, a gente precisa ser alegre o tempo todo, a gente precisa estar funcionando de uma forma proativa o tempo todo, a gente tem que estar bem financeiramente, a gente tem que estar bem com a nossa família, a gente tem que malhado, com o corpo extremamente malhado. E isso gera também alguns desconfortos, principalmente quando a gente identifica pessoas que elas não funcionam daquela mesma forma. Entendo. E aí precisa dar nome. E aí o nome que geralmente aparece, depressivo. E não necessariamente essa pessoa seja depressiva, né? Às vezes ela funciona no estado melancólico, como eu funciono. E eu acho incrível, né? Poder ter os meus acessos, de nossa, não, vou ficar aqui, quero assistir minha série, quero ficar curtindo o meu momento, comendo meu chocolate, e tá tudo bem. Só que, em contramão, né, desse pensamento, a gente precisa entender também que existe uma realidade dentro desse campo, porque é o acesso extremamente incisivo naquele campo de adoecimento, porque se isolar completamente é perigoso, porque nós precisamos comunicar com pessoas para a gente poder se desenvolver, e aí é por isso que vem a informação, nossa, tá certo isso que eu tô fazendo, eu tô passando muito tempo aqui dentro trancado, eu não tô me alimentando bem. O banho eu tomei ontem. Os cuidados pessoais, isso é um sinal muito importante. A minha autoestima, ela tá diferente. Só que é o que a gente percebe. Como não é algo que é falado, que são esses tabus, né, que você trouxe, a gente acaba criando as concepções que a gente imagina. Entendi. E aí a gente dificulta até mesmo o acesso do outro, pro outro poder perceber quando que é adoecimento e quando não é. Nossa, mas realmente, né, é uma discussão muito profunda. Eu ainda realmente não tinha pensado com essa profundidade a respeito das individualidades mesmo. Sim. Mas por isso que é importante realmente a informação, porque somos nós que vamos perceber, às vezes, que a gente está chegando num ponto que a gente precisa dar ajuda. Em algumas questões, a gente recebe paciente no consultório que eles têm a percepção. Eu não era assim, agora eu tô desse jeito. Eu escutava muito isso. Doutor, eu gostava de sair, fazer isso, agora eu tô tão desanimada, sabe? Eu não consigo mais, eu não quero escutar gente, eu não quero ver gente, eu sempre estava interagindo. Então isso é muito... o comportamento humano ele é muito variado. E uma questão dentro do comportamento também, que para mim, Gustavo, assim, sempre foi uma dúvida, e realmente é um assunto muito sensível dentro da campanha. Às vezes acontece... o fato no nosso núcleo social, um amigo, uma pessoa próxima que infelizmente acaba incorrendo no autoextermínio. E aí fica a questão assim, eu não percebi o comportamento, eu não percebi os sinais. E naturalmente às vezes isso pode gerar um sentimento de culpa. E isso foi uma coisa que eu sempre queria muito falar sobre. Como que lida com esse sentimento de culpa? Como que é também para as pessoas que são denominadas os sobreviventes do suicídio, que não são só aquelas pessoas que às vezes tiveram uma tentativa, mas sobreviveram, mas os familiares ao redor. Como gerenciar então esse sentimento? Nossa, eu perdi meu amigo, nossa, eu não percebi. E às vezes, como a gente está discutindo, não é óbvio realmente entender o comportamento humano. Como é que a gente pode gerenciar isso? Eu falo que é uma das maiores dificuldades enquanto profissional também, porque é algo que a gente também se culpa, né? A gente olha e fala, por que eu não
percebi. Né? Muito, muito. E existem pessoas, existem funcionamentos que essas pessoas elas não dão sinais, entre aspas, né? Porque existe todo um processo de elaboração, de planejamento, né? E é o que eu disse, eu falo que a nossa responsabilidade é a informação. Então eu preciso ter a informação, o outro precisa ter a informação e isso precisa se conectar. Porque ao mesmo tempo que nós temos muito poder, ao mesmo tempo nós somos muito insignificantes dentro de uma vivência humana. Porque eu tenho sim extrema responsabilidade na vida do outro, isso enquanto pessoa, né? Tenho extrema responsabilidade na vida do outro a partir do momento que eu entendo o que está acontecendo comigo e abro espaço para esse outro. Que é o que eu disse, não é fugir, né, da responsabilidade. Gustavo, eu queria conversar. Não, vem cá. Não é, procura isso, procura aquilo. Não, vem cá, deixa eu te ouvir. Esse é o meu lugar de responsabilidade. O que eu posso fazer para poder te ajudar? E aí eu abri esse espaço. Se o outro ele não transmite toda a verdade, onde entra a minha participação, o meu poder, né, no sentido de, nossa, por que eu não percebi? Mas será que eu também não percebi porque o outro também não me trouxe? Verdade. E eu falo que é um pensamento que ele é muito dolorido, porque a gente gostaria de ter esse poder, né? A gente gostaria de poder olhar para o outro e falar, olha, eu sei o que você vai fazer. Em algumas situações a gente sabe. Mas é essa pessoa que ela realmente se colocou nesse lugar de falar, olha, eu vou me abrir para você e vou te contar o que está acontecendo comigo. Mas e aquele que não? Ele não coloca isso. Então eu falo que a culpa a gente precisa sentir a partir do momento que a gente não se coloca nesse lugar de ser um ser humano. De estar com outro ser, de conversar com outro ser e realmente entender o que está por detrás dele. Essa é a nossa responsabilidade. Por isso que eu brinco, né? Temos poder, mas ao mesmo tempo somos insignificantes. Chegou uma parte que realmente a gente às vezes se sente muito vulnerável. Sim. Igual eu falo, às vezes como profissional, às vezes a gente fica sabendo notícia, um paciente, uma pessoa próxima. E eu, particularmente, muitas vezes já senti isso enquanto médica, do tipo, a gente não conseguiu, sabe? O sistema não conseguiu, a gente não conseguiu abraçar. Mas acaba entrando dentro das limitações até da pessoa mesmo, de conseguir se abrir, pedir ajuda. Por isso que a gente fala, peça ajuda. Quando perceber que realmente essas ideias estão se formalizando, a bagagem está difícil, fale, peça ajuda. Porque realmente, às vezes, o outro que está ali com a gente também está cheio de demandas. Hoje todo mundo tem muitas demandas emocionais e nem sempre a gente consegue alcançar. Então é importante que a gente realmente fale, mas eu não consigo abrir com uma pessoa próxima. Procura um profissional, um psicólogo, um médico, tem um sigilo, um amigo. Alguém que vai conseguir dar esse primeiro passo, né? Porque eu falo que a gente não tem que estar completamente construído, eu acho que a gente não vai alcançar isso completamente, né? Sim. Porque a nossa condição humana ela não permite isso. A gente não vai acessar o 100%, né? Que é o que eu disse, robotizado. Carreguei 100%, todo completo. Não. Mas a informação é importante porque ela nutre, ela alimenta. Conhecimento é algo que cria um parâmetro. Que é nessa situação que você trouxe, né? Dos seus pacientes, dos meus pacientes. Gustavo, tô percebendo que eu tô tendo uma oscilação que ela é muito negativa. Porque eu tô associando o pensamento com situações e eu tô sentindo desesperança. Por quê? Acionar o pensamento da morte é algo que é muito natural nosso. Sim. O fim é algo que a gente vive todos os dias. A gente vive o fim de um relacionamento, um fim de um corpo infantil para um corpo adulto, um fim de uma carreira, um fim de N coisas. Então a gente está lidando com a morte o tempo todo. Só que a gente não percebe a morte enquanto algo potente. Porque a morte pode significar a reconstrução de muitas coisas. Verdade. Nossa, é incrível. Realmente tem um livro de uma doutora paliativista que fala a morte é um dia que vale a pena viver. Acredito que é esse o nome, qualquer coisa eu deixo a correção aqui para vocês. E ela faz relatos de pacientes em cuidado paliativo que já eram terminais.
E é muito lindo o tom que ela dá no livro, realmente sobre, se a gente pensar sobre a morte com um pouco mais de abertura, o quanto que a gente não vai valorizar a vida. Então, às vezes a gente está numa dor extrema e a gente pensa que a morte findaria, seria uma forma de gerenciar, talvez ali seja o momento da gente parar e pensar, mas e se eu realmente não estiver mais aqui? E aquele projeto que eu deixei? E essa pessoa que eu tanto amo? E o meu pet que tá aqui, sabe? Você olha e você fala, quem que vai cuidar? Você começa a rever situações da própria vida, você pensa, não, mas realmente, eu ainda tenho muito o que fazer. Até você pode falar melhor, mas uma via de pensamento psicológica do Viktor Frankl, né? Quando a pessoa trazia para ele o sentimento de querer ir, ele falava assim, mas então por que você não foi? Por que você ainda não fez? Ah, mas é porque eu tenho serviço, não, minha mãe, não posso deixar. E aí ele tirava o sentido de vida. Então fique por ele, você catalisar pelo menos uma força da pessoa ficar, para ela descobrir que ela é importante para ela mesma. E só dela existir por ela mesma já é um valor incrível para o mundo, que dirá para as pessoas que estão ao redor, né? Porque a potência vem da morte, né? No sentido de, a gente percebe que a gente tenta finalizar todas as nossas dores, a gente não quer sentir. A gente não quer sentir mal-estar, a gente não quer sentir angústia, a gente não quer sentir a tristeza. Só que são nossas. Isso vai estar com a gente do dia que a gente nasceu até o dia que a gente não estiver mais aqui. Só que como a gente tenta fragmentar e separar isso, isso aqui eu não vou sentir. A gente, nas primeiras situações da vida, né, ou por uma recorrência que a dor ela aparece, a gente tenta sucumbir com ela. E aí, nessa tentativa, a gente acaba sucumbindo com o nosso corpo, finalizando o nosso corpo. Só que a gente pode dar um significado muito importante para isso, que é o significado do... Opa, peraí. A forma como eu estou vivendo, a forma como eu estou sentindo, a forma como eu estou pensando, isso sim pode morrer. Mas para reconstruir algo muito mais potente. É o meu trabalho, que eu não estou satisfeito, é a minha carreira, é o meu relacionamento, é a forma que eu estou me relacionando com as pessoas. Será que eu me identifico com essas percepções que eu apresento hoje? Porque, geralmente, né, enquanto sociedade, existem várias imposições. Sim. E o sofrimento ele vem desse lugar. Eu viver a vida, né, eu estar vivendo uma vida e precisando não é minha. É uma vida do outro. É um checklist, e isso a gente se sente muito preso, e é o que vai trazendo a desesperança, de não ter saída, de achar que não tem mais uma solução. Mas às vezes não vai ter uma solução aquilo. Às vezes realmente o que a vida está convidando é encerrar, viver esse luto e ali abrir a visão para mais várias estradas que estavam à frente e a gente não percebeu, né? Por isso que o profissional da saúde é muito importante. Às vezes ele vai ser a sua primeira porta para estar ali, para ouvir tudo isso e ajudar a gerenciar, principalmente a psicologia. E a gente também acredita muito que o trabalho dos professores na escola também de perceber nas crianças, nos adolescentes, às vezes alterações de comportamento, fatores de risco socioeconômicos também é muito importante. Mas aí fica aquele questionamento, né? O profissional da saúde é carimbado ali. Existem outros profissionais que você acredita que pode agregar, levando informação, reforçando informação, até atuando realmente nesse acolhimento? Eu penso que todos têm um papel fundamental. Porque, por exemplo, dentro das escolas, né, a gente percebe, pelo menos ali no tempo que eu estudei, que eu venho acompanhando até hoje, não se fala sobre morte, suicídio, tristeza, angústia, e essas pessoas elas vão estar aprendendo conforme já foi pré-definido, né, pela sociedade, por nós, né, a gente tem um papel também muito grande nisso, porque deixa de ser um espaço somente da saúde, mas para ser uma coletividade, é saúde pública. Então isso é domínio de todos nós enquanto sociedade. A gente precisa falar sobre adoecimento, a gente precisa falar sobre a mente, a gente precisa falar daquilo que a gente não vê. Porque é muito simples, né? A gente tem um corte
A gente vai em um espaço, vai dar o ponto, fechou. Uhum. E a dor que a gente não vê? E a dor que a gente não sente? Então, eu penso que uma das alternativas extremamente importantes seria isso. Iniciar no momento que a gente está em desenvolvimento. Para a gente poder crescer entendendo que, opa, essas emoções elas estão aqui, essas sensações estão aqui, e eu preciso aprender elas. E isso vai com os professores, médicos, enfermeiros, agentes de saúde que estão indo nas casas, levar esses conteúdos, isso é muito importante. Aí é incrível, porque realmente a gente entende que é um esforço e uma tarefa coletiva, né? Então, na ponta ali do SUS, a UBS, o médico que está lá, ele é uma porta aberta, e aí tem o NASF, tem o CAPS, tem toda uma rede. Mas nós trabalhamos muito junto com a assistência social, porque às vezes a pessoa está tendo condição econômica, que realmente está sendo um fator muito importante na questão de saúde mental dela. Então a gente aciona a assistência social, é realmente um trabalho coletivo. O interessante é saber, às vezes, o caminho. Então, se você estiver precisando de ajuda, por exemplo, tem as portas de entrada das UBSs. Em situações de emergência, a orientação é receber o paciente imediatamente, encaminhado, e já fazer um primeiro acolhimento, que até quero agradecer muito à equipe do CAPS, que durante o tempo que eu estive trabalhando na UBS sempre foram muito parceiros, muito. Eu ligava, era: Gi, tô com um paciente, eu preciso pelo menos um acolhimento. Olha, já que hoje o psiquiatra não pode, mas a gente acolhe. Ou Gi, tô precisando entrar ontem, caso grave, tá saindo daqui. Sempre foram muito parceiros, e a gente tem que ter esse estreitamento profissional e respeito por todos os colegas e por o papel de cada um ali. Eu acredito que até dentro de empresas, por exemplo, um bom RH estruturado, um pessoal bem capacitado, um espaço que também permita que o profissional esteja ali em condições de trabalhar é muito importante, porque hoje o adoecimento mental também se relaciona muito com as atividades laborais, os burnouts da vida que a gente vê. Então, pensa que, assim, realmente, dentro do ambiente que eu estou, podemos melhorá-lo, né? Ele pode fornecer mais sanidade de trabalho, de interação, e agregar os profissionais ali dentro. Então, vou levar o psicólogo para dentro da minha empresa, vamos fazer rodas de conversas, vamos falar sobre, vou levar o psicólogo, vou levar o médico para dentro da minha escola, eu vou falar com os colaboradores, com os pais, com os alunos. A gente tem que criar uma rede de apoio. Então, se eu estou no espaço do consultório, como médico, a gente pode deslocar para a escola. Você está no espaço da clínica, pode deslocar lá para a rua, na praça, fazendo a campanha, movimentando, divulgando. Porque é uma responsabilidade de todos. De todo mundo, né? Porque senão, é o que eu falo, né? Fica segmentado somente em um campo. Mas da pessoa que está fazendo a higienização de um espaço, ao gerente da empresa, ao dono da empresa, todo esse caminho precisa ser alimentado enquanto saúde mental, enquanto conhecimento, porque é uma função nossa, né? Então isso precisa existir dentro. Sem dúvida. E eu acho não, né? Tenho certeza que todo esse movimento que a gente faz, ele tem um impacto. Então, a gente tem que também colocar ali a nossa energia e a nossa fé. Porque às vezes fala assim, fala só agora, depois não fala mais. Realmente, a gente precisa estar sempre fortalecendo as campanhas sobre saúde mental, sempre estar falando, mas também entender que tudo tem o seu tempo e está progredindo. Hoje a gente já tem muito mais espaço para falar sobre saúde mental, então as coisas estão evoluindo. E quanto mais a gente engajar e a gente estiver junto, mais resultado a gente vai ver, né? Mais alguma coisa a acrescentar, meu bem? Que o papo foi tão bom, né? Parece que a gente conseguiria ficar aqui horas e horas e horas falando sobre, né? Mas acredito que em um primeiro momento a gente tem um ponto de partida. Um ponto de partida, um gostinho. Sim. Mas é muito bom falar sobre isso, é muito bom ter esse espaço. Foi muito bom ter você conosco. Sem dúvida nenhuma, tudo que realmente de conteúdo, mais do que esclarecedor, foi trazido. Eu acredito que vai acender muitas luzinhas, muitas coisas que você me falou, na verdade, também me acenderam alguns pontos aqui que você fala assim, gente,
não tinha pensado nisso desse ponto de vista. Então, tanto que é rico você escutar, você trocar ideias. Então, para terminar, eu gostaria, Gustavo, de que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso público. A nossa campanha esse ano está carregando o tema Nós, que nós somos um nó entre nós somos essa rede, essa coletividade. E o que você gostaria de deixar aí de mensagem? Cuidar da nossa saúde não é frescura, não é mimimi, são condições reais, né? São pensamentos reais, são emoções reais e que precisam ser valorizados. Não é porque a gente não vê que eles não estão lá. Então, pedir ajuda é literalmente um ato de amor para a nossa história, para a nossa vida, porque eu falo que temos uma jornada muito grande pela frente e a gente tem o poder de decidir, né, para qual caminho eu vou seguir, como eu vou seguir. Então peça ajuda para um amigo, uma família, para um professor que você se identifica, né, alguém que você consiga só dar um alerta, para que essa pessoa também seja um protagonista dentro da sua história. E às vezes essa pessoa não vai nem conseguir te auxiliar completamente, mas ela vai te ajudar a caminhar nesse processo. Porque é importante a gente cuidar, né, de nós o tempo todo, daquilo que a gente não vê, mas sim daquilo que a gente sente. Que é a base, o que fundamenta, no fim das contas, a nossa trajetória. Nasce tudo do que a gente sente. Lembrando que nem sempre vai ser óbvio. A estrada, às vezes, ela é confusa, a gente... pra onde que eu tô indo? Mas isso também é um charme da vida. A gente tá constantemente redescobrindo a vida e os caminhos que ela pode nos trazer. Obrigada, meu querido, pela participação. Muito obrigado. Nós aguardamos você aqui mais vezes, tá? Tchau, meus queridos. Tchau, tchau. Mas lembrando que a nossa campanha só está começando. Nós ainda temos até o fim do mês divulgando Setembro Amarelo com outros profissionais também incríveis que estarão com a gente aqui no Instagram, que estarão fazendo os recortes também para os nossos stories. Nós também temos a nossa página no Facebook, então se quiser ir lá, é sempre Projeto Mãe Teresa em todas as redes sociais, é fácil de achar a gente. Divulguem, como o Gustavo disse, informação é tudo. Divulguem os conteúdos para que pessoas cada vez mais estejam cientes e possam se sentir fortes para continuar as jornadas individuais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!